Olá, olá, tudo bem com vocês? Guilherme Shibata na área, preparados? Tranquilo aí? Ó, não esquece de indicar o nosso curso pro teu amigo, pra tua amiga aí que precisa estudar no Enem, certo? Que tem que fazer prova, que tá com dificuldades no ensino médio aí, primeiro, segundo ano. Porque, cara, nosso grupo aqui tem todas as aulas, tudo que você precisa, de qualquer coisa, de qualquer matéria, e você pode estudar, né, assinando e estando com a gente aí nas nossas aulas. Beleza? Outra coisa, por favor, curte aqui, dá uma curtida, dá um oi pra mim. Dá um oi, um mísero oi. Fala oi, oi, certo? Fala o que você tá sentindo, tá legal, não tá? Pô, professor enrola, fica pedindo curtida. Não vai falar isso porque eu já sei. Que mais? Me acha no Facebook, minha página profissional, tá lá, minha página profissional, como diz o Faustão, no profissional e no pessoal, tá as duas lá. Seja meu amigo, a gente vai conversando, eu vou botando referências bacanas para vocês. Me acompanha no Aprova Lendo, já falei pros caras, velho. Aprova Lendo, importante. A Cleuzinha, né? Tem vários programas lá no Aprova no Enem. A Cleuzinha tem o Atualidades, tem programa de física, biologia com o Cornélio sobre natureza, massa, o de geografia, massa pra caramba, eu assisto. Faz tempo que eu fiz ensino médio, então quando eu vejo meus amigos trabalhando, eu acho demais, né? Professores muito, muito bacanas da gente estudar e trocar experiências. E vamos que vamos, a Prova Lendo é o meu, tá? Eu falo de literatura e vou dando essa contaminada, fazendo as pessoas gostarem de ler e conversarem sobre literatura. É importantíssimo isso, vocês não sabem quanto isso ajuda vocês na redação e nas primeiras fases do Enem. Beleza? Vamos que vamos, galera. Hoje a gente vai falar sobre romantismo, certo? Já gravei um vídeo sobre o romantismo na Europa. Hoje eu falo sobre... Vou ficar mais atrás aqui, ó. Aqui, vou ficar encostado no quadro hoje. Hoje eu vou falar sobre o romantismo no Brasil. Legal, né? Fiquei longe, gostei. Nunca usei esse ângulo. Sempre fica aqui o professor, né? Tipo, o aluno é burro, besta. Ó, certo? Tô aqui no quadro, vai. Ó, hoje eu vou falar sobre o romantismo do Brasil, um período bem importante, século XIX, principalmente porque o Brasil começa a meio que se entender como o Brasil que a gente conhece hoje. Vamos lembrar por quê? Panorama histórico. Primeiro, lembra dessa historinha aqui do Napoleão, tá invadindo todo mundo na Europa, tá tacando fogo, tocando palmo em todo mundo, as guerras napoleônicas. E ele fala assim, eu vou invadir Portugal. E o que faz o nosso bravo Dom João VI, em 1808? Resolve enfrentar Napoleão? Claro que não. Ele pega a corte, pega todo mundo que está na corte e fala assim, galera, vamos para a nossa principal colônia lá na América do Sul, o Brasil. Certo? São 15 mil pessoas vindo para o Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro que antes era um lugar da colônia. E passa a ser referência, passa a ser a capital aonde está a coroa no começo do século XIX. Olha a diferença. Agora se imagina, tudo aqueles caras, todo rei, visconde, burguês, todo mundo vindo para cá. O que os caras vão fazer primeiramente? Uma reforma, né, velho? Que não dá Rio de Janeiro, né, nível século XVIII para os caras chegar, não dá. Tem que ser Rio de Janeiro, meio esse Rio de Janeiro Olimpíadas, Barra da Tijuca, né? Um rio transado, rio bonito, rio limpinho. É isso que os caras queriam. E aí, claro, começam a fazer a primeira grande reforma do Rio de Janeiro, a primeira grande urbanização do Rio de Janeiro. As pessoas que estão frequentando o Rio agora são as pessoas da corte. Por isso, vai surgir nesse momento o museu, a Biblioteca Nacional, que é um lugar fantástico. Se for para o Rio, não esquece de passar na Biblioteca Nacional, ela é linda, maravilhosa, por fora e por dentro, né? O Jardim Botânico, também outro lugar lindo. O Tom Jobim adorava esse lugar, ele falava muito desse lugar. E, principalmente aqui, para a gente, este grande detalhe. O primeiro jornal brasileiro que vai se chamar A Gazeta. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso e a importância do jornal circular aqui. Então vejam, o Rio, que era aquela coisa colonial, vai se transformar numa coisa completamente diferente. Estão chegando 15 mil pessoas, 15 mil nobres e o rei, rainha, tá todo mundo ali. É claro que o Rio vai se transformar, é claro que ele vai virar outra cidade com outras perspectivas e com outra
cultura, é um choque cultural, museu, jardim botânico, biblioteca, certo? A Biblioteca Imperial tem uma história fantástica, vindo de navio para cá, e ela fica num outro ponto do Rio, já visitei, o Gabinete Real de Leitura, desculpa, não é Biblioteca Real, Gabinete Real de Leitura. Que lugar fantástico. E ele é tão fantástico, e tem uma história tão massa, que ela é marcada porque o Machado de Assis gostava de frequentá-la e estudar lá. Tá? Então é um lugar super interessante para quem gosta de literatura, para quem gosta de Machado, para quem se interessa pelo século XIX. Bom, mas continuando aqui a nossa pequena e breve história, em 1822, a independência do Brasil com Dom Pedro I, tá? Editora Garnier. E em 1836, vejam, ainda na primeira metade do século XIX, Gonçalves de Magalhães publica Suspiros Poéticos e Saudades. Não dá um frenesi, já não dá um tesãozinho, vai? Um arrepio na alma, certo? Literatura romântica, Suspiros Poéticos e Saudade, que inaugura o romantismo brasileiro, tá? Romantismo do Brasil, galera, como é que a gente vai estudar isso aqui? A partir do século XIX a gente tem bastante coisa, as escolas se agigantam, se alargam, tá? Então vamos, para ficar legal, a gente vai dividir o estudo em 3 gêneros. Gêneros você já sabe o que é, né? Então, poesia, prosa e teatro. Vamos começar pela poesia, que vai nos apresentar 3 gerações. A primeira geração, chamada de indianista ou nacionalista, que a gente vai falar ainda neste vídeo. Ok? Olha lá, a indianista ou nacionalista, que vai falar sobre a idealização do índio, valorização da natureza, e a gente já falou sobre um autor, Gonçalves de Magalhães, que inaugura o romantismo no Brasil, e falaremos do Gonçalves Dias no final desta aula. Beleza? Aqui a gente vai fazendo uma passada geral, tá? Primeira, ó. Então vamos lá, romantismo, a gente vai começar com a poesia, mas também tem prosa e teatro. Vamos começar com a poesia. A poesia a gente vai ter 3 gerações, que têm diferenças estéticas entre si. Primeira geração, a gente acabou de ver aqui, é a geração indianista. Agora a gente vai ver a segunda geração. Professor, a gente vai ver assim, né? Ai, espirrei, galera. Fechei aqui para não espirrar em vocês, desculpa, certo? Esse ar é verão, tá? Tô gravando no verão, isso aqui ainda, mas é ar-condicionado, sai lá fora, sabe? Troço bizarro, velho, né? Esse mundo urbano castiga a moçada. Bom, a gente vai estudar a segunda geração, aqui tudo rapidinho. E depois, nos próximos vídeos, você terá em destaque cada uma das gerações. Nesse vídeo mesmo, a gente começa com a primeira, tá? Então, segunda geração é a geração byronista ou ultrarromântica, tá? Aquela exagerada que fala da morte, mulheres brancas. Eu adorava essa, eu adorava de paixão quando eu tinha lá meus 15, 16 anos. Eu adorava ficar lendo Álvares de Azevedo, aquelas mulheres peladas, né? A tez branca, parecia um vampiro, e o cara ia lá, beijava a mulher, e rolava uns lances muito louco. Eu adorava Álvares de Azevedo. Hoje eu acho muito ruim aquilo, né? Ele tem uns enredos meio falho, assim, tal, que me irrita. Mas naquela época eu adorava. Como eu me diverti lendo Álvares de Azevedo, tá? Esses caras vão ser muito exagerados, por isso, né, os pagodes românticos hoje, que o cara sofre, é corno 15 vezes e volta com a mulher. Tem um pouco, né, que a gente chama de romantismo. Mas já é um romantismo diluído, aguado, né? Aqui a gente tá falando do romantismo. Terceira geração, moçada, no quadro para vocês, é a condoreira ou social, poesia social, que vai falar da abolição da escravatura. Essa aqui é massa, velho, e tem esse grande monstro, cavalo, gigantesco poeta, que é o Castro Alves. Ficou marcado por uma poesia que tinha como temática a abolição da escravatura e as ideias republicanas. E a gente vai estudar, quando chegar lá, um poema chamado O Navio Negreiro. Acho esse poema pancada, fodástico, massa pra caramba, demais, cara. Né? Demais, velho. Esse aqui vocês vão ver. Galera da Bahia, aí um abraço. Escreve aí pra mim, quem é da Bahia, né? Manda aí um comentário. Professor, você falou da Bahia, mandou a gente mandar um beijo. Manda um beijo aí, rapaziada da Bahia, que nós vamos falar do Castro Alves mais pra frente aí. Beijo pra vocês, deve estar gostoso, calor, praia, né? Alguém assiste aula aí na Bahia ainda, né? Agora, eu tô gravando período de férias aqui, os caras devem estar tudo na praia, velho, certo? Manda um beijo pra mim aqui, que eu tô fazendo aula com o maior carinho pra vocês.
pessoal de Salvador, interior, da onde você estiver, aí no estado da Bahia, se você é soteropolitano, se você é de Feira de Santana, da onde for, grande abraço para vocês, certo? E vamos falar desse grande poeta aí da terrinha de vocês depois. Bom, como prometido, começamos então com a primeira geração romântica na poesia. Beleza? Pode ser? Tá aqui no quadro para vocês. Gonçalves de Magalhães, nós vamos ficar com essa lembrança de suspiros poéticos e saudades quando ele trata dessa relação romântica, né, poética em todos os sentidos da sua vida, tá? É o primeiro livro do romantismo, inaugura o romantismo brasileiro, mas o grande poeta mesmo é o Gonçalves Dias. E esse aqui a gente vai ter que falar a fundo e vamos falar sobre as características da obra dele, né, que também é um pouco da característica geral do romantismo da primeira geração. Vamos lá? Parte importante, vamos falar sobre o indianismo, o índio, o culto ao passado, saudade da pátria, a primeira geração tem. A natureza, a descrição da natureza. Cara, olha como é louco isso, né? Se pensar da natureza. O Brasil, né? Não sei se vocês viram já, mas tem vídeo aí sobre o Brasil de 1500, e como a literatura, né, entre aspas, falava desse Brasil, a Carta de Caminha. Moçada, se tem um documento importante, eu já falei lá atrás para vocês, para o Brasil, para a prova do Enem, é a Carta do Escrivão Caminha. Ali ele descreve o Brasil que ele viu, mas escreve com o olhar do português, o olhar do colonizador. E vai falar sobre o índio que estava lá, e como ele era diferente, como ele estava peladão, e como ele não era cristão. E vai falar de um monte de coisa disso. Essa carta é demais, ela é muito legal, muito curiosa, tá? E lá também ele vai descrever a natureza, a descrição da natureza. Então o Brasil começa com esse deslumbre. Oh, que bonito isso aqui, que lindo essas matas, essas águas quentes, né? Que lugar mágico, que lugar paradisíaco. O Brasil era tido como isso. Uma ideia de Brasil era uma ideia de Éden, de paraíso, certo? Bom, a gente vai ver que a história não vai ser bem assim, não é, né? Certo? A história caminha nada paradisíaca para os brasileiros e para nós. Entretanto, a ideia, né, de um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, vai sempre estar pautando, de alguma maneira, a nossa literatura, a nossa canção também. Tá? E a gente vai ver que isso também é uma grande característica aqui no romantismo. Eles vão usar muito disso. Exaltar as belezas da natureza. Tá? Religiosidade, o amor impossível, sofrimento, né? Sofrimento. Sofrência, como diz as tia. Sofrimento. Não é legal falar sofrência? Ai, o cara tava na maior sofrência por causa da mina, velho. Tá? Sofrência, adoro essas palavras loucas, diferentes. Sofrência. Culto ao passado, o índio, tá tudo ali. Vamos falar de nacionalismo também, tá? O culto à natureza, tá repetindo isso aqui, o mito do bom selvagem. Já vamos falar sobre isso aqui, ó. Aqui de cima eu já falei, tá? O que é o mito do bom selvagem? Vocês vão ver que na literatura romântica da primeira geração, nós vamos pegar o índio, né? Os escritores vão pegar o índio e transformá-lo ele num bom selvagem. O que é isso? Pensa só. O Brasil, quando eu falei para vocês ali da construção do Rio de Janeiro, que está mudando, falei sobre a independência. O Brasil está passando por um processo de independência. Mandamos Portugal para casa, certo? Arrumamos um pouco o Rio de Janeiro, arrumamos um pouco a casa e estamos à procura de uma identidade. Por isso que eu estava falando da Carta do Caminha e do nacionalismo agora romântico. É essa procura incessante por uma nacionalidade um dos pontos essenciais, fulcrais, centrais da prova do Enem. Tá? Seja nas artes, seja na redação, seja na literatura, nas humanas, sempre vai passar por essa identidade. Como que a gente construiu? Ô, professor, mas a identidade não é só pegar e falar, isso aqui é a nossa? Não. A identidade é construída. Como é que a gente constrói essa identidade? E no século XIX passava por esse índio. Olha que doido. Olha essa história. Bom, a gente conhece o índio aqui no Brasil já desde 1500, certo? Ele já está aqui. E aí, no século XIX, a gente vai começar a dar uma certa dourada na pílula.
vai falar, ó, é o índio, esse índio que vai ser o símbolo desse Brasil. Por quê? Mandamos Portuga embora. Portuga não pode ser o alicerce da nossa nacionalidade, a fundação da nossa nacionalidade. Tá? Certo? Que mais que tem no Brasil? Tem os negros. Pô, século XIX a gente nem fez a abolição da escravatura. Como é que a gente vai fazer... Desculpa. Como é que a gente vai eleger um negro como um herói de uma história, de um romance romântico, por exemplo? Né? Um negro não poderia ser o Peri, que a gente vai falar também lá nos romances românticos do José de Alencar, esse herói forte, bravo. Né? E aí os caras pensam, pô, mas quem que a gente pode pegar? Quem é o brasileiro? Quem simboliza esse homem brasileiro? Que tal se a gente pegasse o índio? Pô, velho, mas o índio é desse tamanho aqui, né? Vive ali, é meio estranho, fica pelado, tem 10 mulheres, cada mulher tem 10 homens, os caras são tudo diferentes, come com a mão, toma banho toda hora, raspa o corpo, os caras são muito diferentes. Como é que a gente vai falar que esse cara é a fundação do brasileiro? A gente vai fazer o quê? A gente vai tornar ele um mito, o mito do bom selvagem, tá? E aí aprende isso, galera, vem lá num papo interdisciplinar com a filosofia. O mito do bom selvagem, né, ele vai mostrar a simplicidade desse índio. E é construído, né, no século XVI por Montaigne. Montaigne, inclusive, participou, né, de uma exposição aonde o pessoal aqui do século XVI levou uns índios lá para a França. O Montaigne foi lá ver. Você pegar os ensaios do Montaigne, ele tem a descrição dos índios. Ele era curioso para saber como eram esses selvagens. O homem indomado, o homem da natureza, o mito, né, de um homem selvagem, tal, certo? Um homem puro é a descrição dele. E o Rousseau faz a mesma coisa, mas aí no século XVIII. Então o mito do bom selvagem vem daí. Você pegar esse índio e falar assim, esse homem não está tocado pela civilização branca europeia. Este selvagem é puro, ele está em estado de pureza, certo? Você acha que os brasileiros não iam usar isso a favor? Claro, usamos. Pegamos o mito do bom selvagem e construímos essa narrativa. O Brasil nasce desse índio. Aí você nota a importância do que a gente chama, no romantismo, de indianismo. Moçada, pensa aí, indianismo, tá? Que a gente vai estudar, já estamos falando aqui, indianismo. Isso aqui é essencial, você entender essa história do indianismo, que está ligada à história do mito do bom selvagem. É uma ideia, uma idealização do índio. O índio não é esse cara forte. Pega lá o Peri Ceci. O Peri, velho, ele é forte, musculoso, olho azul, cabelo loiro. Ele quase não é um índio, é um europeu travestido de índio, certo? Mas é assim, ele tem os valores, ele puxa para si valores europeus para encaixar na história, para encaixar como símbolo de um Brasil civilizado. A gente não quer, né, o cara do século XIX não queria que o Brasil fosse esse Brasil, né, que explorado pelos portugueses, com mão de obra forçada escrava e com uns índios aqui, tudo estranho. O que a gente vai fazer? A gente vai dourar a pílula, a gente vai contar outra história, a gente vai montar um mito dessa nação. Qual vai ser? A história de um índio forte, valoroso e dessa natureza linda que o cerca, tá? Olha a importância disso. Para o Enem, isso é chave. Chave mesmo, tá? Bom, vou deixar mais uma referência aqui. Olha só, hein? O Guarani, do Carlos Gomes. Vou dar uma palhinha. 19 horas em Brasília. O que é que toca no seu rádio? Pam, pam, vou reger, hein? Paraná, pam, paraná, pam, 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 pam. Pam, pam, paraná, pam, paraná, pam, 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 pam. Reconheceu? Reconheceu a melodia? Essa música é do Carlos Gomes na ópera O Guarani. Manja? Olha só, né? Olha só que legal. Do período romântico. Ele, né, através da história do José de Alencar, cria esta obra musical. Tá? Então, quando você escutar essa música no carro, você vai estar com o teu pai, que você vai fazer? Fala, ó, tá tocando o Guarani. Teu pai, o que é, rapaz? Tá louco, né? Fumou uma... Tá doido, cheirando pó? Tá doido, moleque? Não, pai, essa música aí do Carlos Gomes. Né? Aprendi na aula de literatura com o Shiba. Tá tranquilo, tá massa. Depois você escreve pra mim aí, né? A história sua com o Carlos Gomes, né? Se colou essa história com o pai. O pai falou assim, ó,
Para de assistir essas aulas, é muito estranho. Tá? Bom, galera, pegaram? Então, o que eu quero até agora, nesse momento, que vocês saibam? O indianismo, o mito do bom selvagem, o índio idealizado, esse índio europeu que vai representar a fundação do Brasil, da nossa nacionalidade. Por quê? Porque o Brasil está ficando independente de Portugal nesse momento, no século XIX. Beleza? Bom, vamos falar do Gonçalvão agora. Gonçalves Dias. Ah, quem não conhece isso aqui? A minha terra tem palmeiras onde canto sabia, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabia. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabia. Tô ouvindo você falar, hein? Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canto sabia. Oh yeah! Bom, canção do exílio. Tá falando do quê? Saudade da pátria. O cara tava em Londres, tá? Em Coimbra, e tá escrevendo sobre o Brasil. Cara, vê se não é um poema sobre exaltação da natureza. Ele tá falando do quê? Do sabiá, do canto do sabiá. Velho, pega o sabiá aqui, ele vai pi, 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 pi. Põe o sabiá em Portugal, vai ser pi, pi, pi. Mesma coisa, velho. Certo? Mas o cara tá o quê? Falando que o sabiá no Brasil canta melhor, mais bonito. Por quê? Claro, por conta do local, da harmonia, dos pensamentos, da infância, do saudosismo que ele tem da pátria. Tá? E aqui no Brasil tem o quê? Minha terra tem mais flor, olha aqui, velho. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aonde é que foi parar esses 4 versos? Diga lá, tô esperando, fala. Isso, no hino nacional brasileiro. É ou não é? Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores. Massa? Olha como o poema pegou, era importante, ele era muito famoso esse poema. É até hoje, né? As pessoas de matemática, cosseno I, cosseno M, cosseno B, cosseno A, os caras ficam fazendo isso daí também. Massa? Mas é meio enjoativo já, né? Todo mundo já encontra, né? Chato. Vou falar de outro. Esse aqui é massa, velho. Ó, quando a gente fala, então, de primeira geração, coisa mais importante que o prof falou é indianismo. Aqui a gente vai pegar uma história, um poema longo, tá? Tá num livro do Gonçalves Dias, que vai falar sobre Ijucapirama. Ijucapirama é aquele que deve ser devorado, tá? Deve morrer. Isso que significa o nome dele. Ele é um índio tupi, tá? Que será devorado pelos timbiras. Mas deixa eu contar essa história para vocês, depois eu volto para cá. É o seguinte. O Juca, nosso Juquinha, tá dando uma guerreada com o pessoal. Índio gosta de guerra, né, velho? E enredo romântico adora. Tem que ter uma guerrinha, né? Tem que ter um belicismo no meio, né? Então o pau tá torando, flecha rolando, né? Pau torando forte. Lá pelas tantas, ele vem, protege o pai dele, eles estão ali, meio que apaziguou as coisas, e ele fala, pai, fica aí que eu vou dar um rolê aí, ver se acha um Mac pra comprar um rango pra nós, tá? Na verdade, ele vai na floresta achar uma comida. O pai dele, detalhe, o pai dele é cego, mas depois fica meio cego, meio semi-cego. Essa história aí eu vou contando pra vocês. A princípio, o velho é bem ceguetinha, certo? O instinto é ver 1% ali, tá? Porque isso vai ser importante depois pra história. Pai, fica aqui que eu já volto. E o pai ficou lá. E ele foi, né? Vai pra floresta e tal, encontra o rio, tá fazendo uns troços ali, chega os invasores, os timbiras. Né, pau torando, todo cercando o cara, né? Cerca Lourenço, o cara meio... Pegaram o cara, prisioneiro. Ah, agora você vai lembrar do vídeo, se você não lembra, volta lá, quando a gente está falando de literatura de informação e formação. Quando a gente está falando sobre o Hans Staden, sobre a Carta do Caminha, a gente vai falar bastante sobre os índios, né? Os índios de verdade lá, num olhar antropológico e o olhar do português para com o índio. Por quê? Porque lá a gente vai ver os rituais antropofágicos. Estou relembrando aqui para você, tá? Ritual de antropofagia é o quê? Você comer a alma daquele índio, comer aquele índio, a carne, a alma dele, certo? E ganhar a coragem dele, né? Quando você se alimenta daquela carne, você rouba o espírito dele, pega para si. E para os índios era assim, velho. Pegou, fala assim, ó, desculpa, tô aqui pego, vou aceitar isso. Tem todo um ritual, os caras tomam umas canas, deita com as mulheres, né, faz uma festa e tal, daí chega a hora, o cara vem, tá, dá uma tacapada na cabeça do cara, tá, morre desgraçado.
saltam-lhe os miolos, botam um pau no ânus do sujeito para não sair do intestino, as mulheres chegam lá, começam a raspar os pelos, abre a barriga, tira aquilo tudo, faz o que a gente chama de mingau, né, com aquelas tripinhas, delícia, certo? Faziam mesmo, cortam a carne toda, deixavam o corpo, jogam num grelhão e né, vira papinha dos índios. Então era isso o destino do nosso Ijuca-Pirama, ser devorado, tá? Ele vai até lá, a tribo dos Timbiras, os Timbiras estão lá, né? A narrativa é toda por uma terceira pessoa nesse poema, certo? Uma terceira voz que vai narrando a história, é uma história de coragem do Juca-Pirama. Juca-Pirama tá lá, né? Capturado, e aí tá rolando tudo aqueles lances lá com as mulheres, beijando as mulheres, raspam o pelo do corpo, e ele sabe que vai morrer. Chega no dia dele morrer, ele dá uma chorada, velho. Mas não pode chorar, velho. Por quê? Porque se o cara chorou, quem que vai querer comer um chorão? Né? Um covarde. E os caras, ô, velho, tá chorando, velho, não chora. Ah, tô chorando. Por que tá chorando, Juca? Ah, velho, seguinte, né, cara, deixei meu pai cego lá no meio da floresta. Coitado do velho, deve estar perdido, né? Imagina o pai lá, 10 dias. Juca, ô Juca, ô Juca, né? Certo? Pai cegueta. Bom, a história não explica isso, explica que o cara chorou, os caras chegaram lá, falaram, ninguém vai te comer. Não, me come aí, né? Não, ninguém vai te comer, você chorou, né? Essa carne aí não dá. Não, velho, vamos fazer um trato. Eu tô aqui, chorando, tô triste, né? Pegou pesado, porque meu pai é cego aí. Tá velho, eu queria só que ele morresse. Eu volto aqui para ser devorado por vocês. Pode ser? Ah, velho, pode ser e não pode ser, porque a gente não vai comer tua carne mesmo de qualquer jeito. Pode ir embora. E ele vai embora, meio humilhado, né? Porque faz parte da cultura indígena essa coisa bélica, da guerra. E ele vai embora humilhado. E o corpo dele, vocês não sabem, né? Tá todo pintado, porque ele ia participar do ritual sendo, né, o prato principal. Tá todo pintado o corpo dele e tal. E chega lá pro pai, e o pai tá lá. Juca, é você? Ô, filho, demorou, hein? Tinha fila no Mac? Ô, já foi melhor esse troço. Ô, pai, demorei aí, velho, né? O que aconteceu? Ah, nada não. Mas nada? Não, deixa pra lá. Te conto outra hora. Ô, Juca, e aí vem os 2% de visão. Ô, Juca, eu tô vendo umas pinturas no teu corpo. Não, pai, isso aqui é, né? Isso aqui é Mary Kay aí, que a gente, né? Promoção aí, passei, as mulheres passam em mim aqui, né? Mas, porra, Juca, deixa, isso aqui é tinta de cerimônia de canibalismo, velho. De antropofagia. O que é isso, meu filho? Você saiu, você arregou, você chorou, choraste, né? Ele fala, pô, pai, é que você tava aí sozinho. Puta que pariu, Juca, como é que você faz isso comigo, rapaz? Que vergonha. O pai esculacha o moleque, velho. Né? Hoje você pensa, nossa, que absurdo. Galera, estamos no século XIX e o que vale é o quê? Coragem, valentia, heroísmo, tá? Também acho hoje, né? Pelo amor de Deus. E ele fala, ó, vamos voltar lá. Aí pega o Juca lá, pega o pai e fala, vamos voltar lá que você vai virar homem. E vai, Juca, né? Indo pra floresta. Chega. Aí, rapaziada. Ah, voltei. O pau vai torar aqui pro lado de vocês, tô nervoso. Quero recuperar a minha honra. E aí ele vai participar de uma grande batalha que o torna herói. Né? Ele vai pra cima dos Timbiri, certo? E bom, lá pelas tantas, pegam o Juca de jeito, matam o Juca. Mas aí o pai dele fica o quê? Feliz, velho. Olha só, né? O pai fica contente. Ai, morreu agora sim. Ah, esse que é meu Juquinha. Esse meu garoto. Eita vida, tá. Né? E quem canta quem canta esses louvores é um narrador que a gente conhece muito, que é o cara que fala assim, meninos, eu vi. Já escutou esse bordão? Esse bordão foi muito famoso nos anos 70, 80, um locutor de rádio que falava, meninos, eu vi, tá? Que é retirado justamente desse poema. Vou ler para vocês alguns trechos. Você precisa não falar, porque tem uns caras que falam assim, o senhor fica aí, Ó, minha garganta, calma aí.
Você fica aí dramatizando os troços, mas nem é assim no texto. Vamos ver agora, velho. Olha aqui, ó. Olha o texto aí, ó. Os Timbiras. Apresentação. Eu que botei esses títulos, tá? Não tá lá. No meio das tábuas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, altem os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, temíveis, na guerra que densas e cortes. Sombram nas matas de imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atentam à voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dom de prodígios de glória e terror. Ó, você viu? Bati aqui, ó, só pra você sentir o ritmo. Ritmo de tambor, de guerra. Massa, né? Pô, a sonoridade legal pra caramba desse poema. Aí, então, essa é a apresentação dos Timbiras. Agora, ó o pai envergonhado. Acho até engraçado essa parte, ó. Tu choraste em presença da morte? Né? O pai falando com o Juca. Na presença da morte choraste. Não descende o covarde do forte por choraste. Meu filho não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presas de via aimorés. Possas tu, isolado na terra, sem arrimo, e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres. Teus amigos, se amigos tiveres, têm uma alma inconstante e falaz. Porra, cara, o cara falou que o cara parece fantasma, que o cara não presta pra nada. E amaldiçoou o filho ainda, falou assim, que você não encontre amigos. E se você encontrar, que eles sejam falazes, ou seja, que fiquem falando nas suas costas. Que você não encontre mulheres. Porra, o cara desejar que o filho não namore, pô, aí é demais também, né? Ó, e o final? Um velho timbira, coberto de glória, né? Um velho daquela tribo, guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. Quem que é esse moço guerreiro? É o nosso querido Juca. E à noite nas tabas, se alguém duvidava, as tabas são as tribos, né? As taperas. Do que ele contava, dizia prudente, meninos, eu vi. Assim o timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho Tupi, e à noite nas tábuas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente, meninos, eu vi. Legal, moçada? Então tá bom, tá aqui o nosso poema, e eu me despeço com o nosso bordão. Meninos, eu vi. Comenta aí, me encontra no Facebook. Grande beijo pra vocês. Vamos conversando, vamos conversando. Valeu, valeu, valeu.